A revolta de Cinderlow ocorreu no Old Park, em Colebrook Dalicula Field, atual Telford, em 2 de fevereiro de 1821, quando a South Shropshire Yeomanry enfrentou uma multidão de 3.000 trabalhadores, a maioria em greve, que se reuniram para protestar contra a contínua redução de seus salários. Quando solicitados a se dispersarem após a leitura do Real Act, os trabalhadores se recusaram a fazê-lo e atiraram pedras e pedaços de cinzas na Yeomanry. Em resposta, a Yeomanry, liderada pelo tenente-coronel Edward Clud, abriu fogo contra a multidão. A revolta resultou na morte de 3 mineiros, 2 dos quais foram mortos imediatamente, enquanto o outro, Thomas Palin, foi enforcado por sua participação na perturbação de 7 de abril de 1821. O nome Cinderlow deriva do similar massacre de Peterloo que ocorreu em Manchester apenas 18 meses antes. Peterloo foi nomeado em homenagem à Batalha de Waterloo que encerrou as Guerras Napoleônicas. O fim das Guerras Napoleônicas em 1815 trouxe consigo um período de depressão econômica em todo o Reino Unido. Junto com isso, os Colebrook Dalicula Fields começaram a entrar em um período de estagnação industrial e sofreram a concorrência das siderúrgicas e das indústrias de produção de carvão de South Wales e do vizinho Black Country. Enfrentando o declínio industrial e a concorrência de minas de carvão mais produtivas, os mestres siderúrgicos locais, incluindo homens como Thomas Botfield, fizeram um pacto ilegal para reduzir o pagamento de seus trabalhadores em 6D por dia para compensar suas perdas, anunciando aos seus trabalhadores em 31 de janeiro de 1821 que as reduções salariais eram necessárias devido à estagnação do comércio e à queda do valor do ferro. Em resposta à redução de seus salários, os mineiros de carvão de Colebrook Dalicula Fields entraram em greve em 1º de fevereiro de 1821 para demonstrar sua insatisfação com as reduções feitas em seus salários. A produção em toda a área foi interrompida. Um grande grupo de homens marchou para as siderúrgicas em Medliwood e Dowley, explodindo todas as fornalhas, danificando máquinas e incitando trabalhadores não grevistas a se juntarem. No dia seguinte, a greve continuou. Naquele ponto, foi considerado necessário que os magistrados do condado convocassem o Yeomanry local, inicialmente 2 tropas do South Shropshire Yeomanry baseadas em Wellington sob o comando do tenente-coronel Clud, para ajudar o poder civil. Os mineiros em greve, muitos armados com paus e porretes, deixaram as siderúrgicas em Donington antes de prosseguirem para interromper a produção das fornalhas em Old Park, a cerca de 3 milhas de Wellington. Depois disso, a multidão, agora com um número entre 300 e 400 pessoas, seguiu para as siderúrgicas em Lightmoor, Dowley e Osseray. Os mineiros em greve pretendiam encerrar sua marcha em Colebrook Daly, mas a notícia da greve chegou a Yeomanry. Em vez de continuar para as siderúrgicas de Colebrook Daly, a multidão retornou às fornalhas em Old Park. A essa altura, o tamanho da greve havia aumentado para cerca de 3.000 pessoas, incluindo muitas mulheres e crianças. No meio da tarde, a Yeomanry chegou para dispersar a multidão que se reunira no Old Park, perto de 2 montes de entulho industrial conhecidos como Cinders Hills. Quando o magistrado, Thomas Ayton, começou a ler o Real Act para a multidão, ordenando que eles se dissipassem e voltassem para casa, a multidão se recusou a fazê-lo e os grevistas responderam atirando pedras e cinzas nas tropas que chegaram para ajudar na dispersão. 1 hora depois, a Yeomanry avançou para prender os líderes da greve, mas sofreu ataques contínuos da multidão. Nesse ponto, o tenente-coronel Clud deu a ordem para a cavalaria avançar, para tentar dispersá-los.
O avanço feito pela cavalaria resultou na prisão de 8 grevistas que foram retirados da multidão e preparados para transporte para a vizinha Wellington, a fim de serem julgados. No entanto, quando a Yeomanry começou a transportar os detidos para longe da greve, eles ficaram sob uma chuva implacável de pedras e cinzas. Na confusão, 2 dos que estavam sendo transportados conseguiram escapar. Em retaliação, o coronel Clude deu a ordem para a Yeomanry abrir fogo contra a multidão. A Yeomanry abriu fogo contra a multidão, matando instantaneamente William Bard, um mineiro de 18 anos. Quando a multidão se dispersou, a Yeomanry havia prendido os 8 grevistas. Outro mineiro, Thomas Dittens, e possivelmente outro homem não identificado, morreram mais tarde em consequência dos ferimentos que recebeu. Thomas Palin, apontado como o líder dos distúrbios pelas autoridades, foi preso mais tarde após procurar tratamento com um médico local para um ferimento de bala que recebeu. Um número desconhecido de grevistas ficou ferido após a resposta da Yeomanry local à agitação. A Yeomanry relatou uma série de ferimentos como resultado das pedras e cinzas atiradas contra eles. No entanto, o ferimento mais sério sofrido por eles veio como resultado de uma pistola com falha de disparo que disparou no coldre de um cavaleiro, ferindo sua perna. Em 3 de fevereiro, o coronel Clude recebeu reforços de uma tropa de seu próprio regimento de Alesoven, então um enclave de Shropshire dentro de Worcestershire, ambas tropas da cavalaria Shrewsbury e Yeomanry, comandadas separadamente, e equipe da milícia do condado. Em 4 de fevereiro, a presença militar na área foi aumentada para evitar novos surtos de violência. 3 tropas do South Shropshire e Yeomanry estavam estacionadas nas minas de carvão ao lado de uma tropa do 68 Dragoon Guards, que havia chegado a Chifnall. Isso impediu que os manifestantes se reunissem em grandes corpos, embora numerosos pequenos grupos se espalhassem pela vizinhança, implorando, roubando e destruindo propriedades. Os manifestantes gradualmente se acalmaram, permitindo que as tropas do Yeomanry fossem mandadas para casa em 6 de fevereiro. A disputa inicial que causou o tumulto foi resolvida logo depois, com alguns mestres do ferro concordando em reduzir o pagamento diário dos trabalhadores em 4D em vez de 6D. Um inquérito sobre as mortes de William Bard e Thomas Dittens resultou em um júri retornando com um veredito de homicídio justificável em 6 de fevereiro. Dos 9 presos, 7 foram condenados a 9 meses de trabalhos forçados, enquanto Thomas Palin e Samuel Hayward foram condenados à morte por enforcamento pelo crime de Felonious Hill. Hayward conseguiu garantir um adiamento em 2 de abril e evitou a sentença de morte. Thomas Palin foi executado por seu papel na greve em 7 de abril.